Olá, amigos. Mais uma vez no ar o podcast do Gente que Fala. Hoje trazendo uma figura que eu admiro bastante, que é o ex-deputado federal por várias legislaturas, meu amigo Roberto Santiago. Como vai? Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Fausto. Primeiro, te agradecer pelo convite e dizer da minha satisfação, né, de estar aqui com você. Você sempre brilhante, você sempre buscando o programa que é podcast, Gente que Fala, que você já tinha lá. Agora é o podcast que fala. Eu tive a oportunidade de algumas vezes várias vezes no Gente que Fala. E você continua vibrante, continua aí trazendo as pessoas aqui para fazer a discussão política do nosso país, para fazer a discussão da nossa sociedade. Parabéns a você, viu? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Para vocês conhecerem melhor, o Roberto Santiago foi presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana Ambiental e Áreas Verdes, FENASCOM. Isso. E da Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no Estado de São Paulo, que é a FEMACO. Isso. Ex-vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Continuo sendo vice-presidente da UGT. Foi deputado federal por 2 mandatos em São Paulo. Isso. É isso? É isso. Fui superintendente do INSS no Estado de São Paulo. Fui presidente da Fundacentro, também, que aí já é nacional, né? Sim. Que cuida da segurança e medicina do trabalho dos nossos trabalhadores no país inteiro. Não sabia da Fundacentro? Fui presidente da Fundacentro. Que beleza. Depois da presidência da Fundacentro, fui superintendente do INSS no Estado de São Paulo. Isso mais para cá, depois da Câmara? Isso foi antes da Câmara. Antes da Câmara. E aí depois fui deputado federal por dois mandatos. E estou aqui, né, na política não ativamente na linha de frente, mas na política... Mas continua fazendo política. Sim, a vida, eu aprendi isso, sim, né, Fausto? Eu gosto disso. A gente iniciou a nossa carreira sindical também trazendo para dentro do movimento sindical a discussão política, né? Porque como uma estrutura organizada e com recursos, hoje com muito menos recursos, antigamente tinham mais recursos, você tinha que, no meu entendimento, ter a obrigação de estar fazendo a discussão política com a sociedade, fazendo a discussão política com os trabalhadores que você representa, né? Porque o que é o grande problema do país hoje? É a falta de entendimento político da maioria das pessoas. Quando as pessoas entendem efetivamente e participam, não participam partidariamente, não há necessidade de participar. Se quiser, é evidente que é muito importante, não é? Mas você participa vendo, entendendo aquilo que está sendo discutido. Se isso fosse uma realidade no Brasil, a gente poderia estar caminhando a largos passos há muitos anos, né? Mas é tudo no seu tempo, a gente sabe, mas não pode deixar de fazer, não pode deixar de reconhecer a necessidade de estar fazendo o debate político, isso sem dúvida. Exatamente, também acho isso. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Santiago? Nasci em São Paulo, aqui na Bela Vista. Na Bela Vista? Eu nasci na maternidade de São Paulo, né? Como eu também nasci lá, como é que eu não te vi? Eu acho que há um espaço de tempo. Eu morava na Vila Olímpia. Sim, né? Sim. O meu avô era taxista e ele comprou uma casa do Iapetec, do extinto Iapetec. Né? Meu Deus. Uma casa lá na Bahia de Abreu, 244. A casa continua lá. Bahia de Abreu? É isso, 244. Ali onde a minha esposa morava. Aí. Na rua Bahia de Abreu. Aquela descidinha. Isso, sai da Avenida Santo Amaro, desce ali. Mas quando eu nasci, há 67 anos atrás, a Bahia de Abreu não tinha asfalto. Não existia a Avenida dos Bandeirantes. Era o córrego da Traição. E tinha uma escola municipal ali. Até hoje tem. Eu estudei lá. Até hoje estudei lá. Escolas agrupadas de Vila Olímpia. Isso mesmo. Eu estudei lá. E aí ali era o começo de tudo, era aquelas casas do IAPTEC. Eram várias casas, se não me engano, 16 casas, 18 casas. Que o IAPTEC fez para os trabalhadores, né?
E meu avô comprou e eu morei lá. Então, é tudo asfalto, tudo terra. Imagina, você olhar a Vila Olímpia hoje, eu tive lá esses dias. A valorização da A valorização, então. E aí eu era moleque, eu andava pra rua, jogando futebol, não sei o quê, brincando, como todo moleque do nosso tempo. Sim. E esses dias eu tive por lá e não reconheci, eu me perdi. Né? Sim. Fui lá ver a casa, tal, ver, não é mais nossa, já foi vendida há muitos anos, depois que meu avô faleceu. Mas eu fui lá ver, matar saudades, né? E aí me perdi. E aí ficou um misto de saudade e também de alegria, porque você viu que progrediu, o bairro progrediu muito. Fantástico. É um dos melhores bairros de São Paulo hoje. Shopping center, aqueles restaurantes. Um dos lugares mais caros também. Mais São caro, Paulo. Aquela gastronomia fantástica ali na Vila Olímpia. Itaim, Vila Olímpia, com aquela certeza. região é ótima. A sua esposa foi prefeita. Minha esposa foi prefeita de Piracaia. Piracaia. Isso, minha esposa é socióloga, né, mestre em políticas públicas. Também fez um MBA em Londres, né? E aí foi prefeita, né? E foi, depois que saiu da prefeitura, foi superintendente do SAAI de Atibaia durante 12 anos. Né? Saiu agora no final do ano passado e resolveu tirar um ano sabático para se aperfeiçoar. Ela quer trabalhar em conselhos, ela quer se especializar para trabalhar em conselhos. É muito competente, você conhece ela, já teve a oportunidade de conversar com ela várias vezes. Muito competente, muito trabalhadora, né? É uma pessoa dedicada. Mas como ficou prefeitura, depois ficou 20 anos na vida pública, e depois sai mais 12. E aí ela, deixa eu dar uma descansada, baixar a poeira, e aí com certeza o ano que vem ela já... Eu encolhendo, olha a Fabiane aqui, olha lá, eu encolhendo e ela querendo ir para frente. Essa foto aqui é muito interessante. Isso aqui foram 25 anos de casados, né? 25? Já estou com ela há 29 anos. E essa foto foi dos 25 anos. O que é meio raro hoje em dia, né? Eu tenho 52. Olha aí, 52. Que maravilha. O ano que vem fazemos 30 anos de casados. Né? Parabéns desde já, então, viu? Linda, especial. Família... Beijo, Fábio. Beijo, claro, amor. E família é tudo, né? Com certeza absoluta. Né? A sua trajetória profissional. Durante seu mandato como deputado federal, Santiago, você foi relator do projeto que estabelece a política de valorização do salário mínimo. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. O presidente Lula, na época, Sim. no meu primeiro mandato, eu tive um mandato com o presidente Lula e um mandato com a presidente Dilma. Queria, e o próprio movimento sindical, pressionava no sentido que se o PIB cresce, não é? Se a economia do país está crescendo e o PIB é esse conjunto de crescimento, e todos os nossos ouvintes aqui entendem o que é, por que é que você não valoriza também o salário mínimo? Não é? Porque se você deixar só a inflação, você não faz um movimento no sentido de melhorar a vida das pessoas. Quando você trabalha mesmo que seja pouco, não precisa ser, né? Nós gostaríamos que fosse muito, mas a gente compreende qual é o modelo político, o modelo econômico, a gente sabe que todo governante gostaria de mudar e transformar a vida das pessoas num clique, né? Em 4 anos transformar, mas a gente sabe que isso não aconteceu no mundo, né? Isso é um processo de construção lento, são vários interesses, bom, enfim. E o presidente, conversando com o presidente, conversando com o movimento sindical, porque eu, deputado, não saí do movimento sindical, continuei no movimento sindical. E surgiu a ideia, o pensamento de se fazer isso. Aí o presidente mandou o projeto, essa relatoria ficou para mim, não é? E nós tratamos o que nós queríamos era todo o crescimento do PIB. O PIB cresceu 2,5%. Vamos valorizar 2,5% do salário mínimo. O PIB cresceu 5%. Vamos valorizar 5%. Mas aí começa a existir resistências, até por conta do caixa, né, do governo federal, Previdência, né? Nós precisamos discutir um financiamento para a Previdência urgente, né? Porque senão a Previdência é buraco, e daqui a pouco não tem mais como pagar. Aí surgiu a ideia, nessa nossa relatoria, de 50% do valor do PIB
seria de aumento real para o salário mínimo. Todas as categorias da ativa não trabalham para pegar a inflação e mais 50 e mais o aumento real. Todos. Então, o salário mínimo já é tão baixo, Fausto. O valor mínimo R$ 1.500. é muito baixo. Se você, nós estamos falando aqui em aumentar, 2% no salário mínimo. Gente, você sabe quanto dá isso? 30 cruzeiros. Né? Então, é muito pouco, mas vamos trabalhar no sentido de instituir a política de valorização. No decorrer do caminho, se existir a possibilidade de um crescimento econômico do país que permita você ampliar um crescimento e uma nova forma de, como eu disse, de sustentar a previdência social, a gente vai. Mas quando você cria política já é algo positivo. Você já encontrou um caminho para tentar melhorar o salário das pessoas, em especial dos mais simples, que são do salário mínimo, né? E conseguimos aprovar e conseguimos caminhar. E aí no governo passado, isso acabou, né? Eles não permitiram o aumento real do salário mínimo. E nesse governo voltou, né? Continua agora o mesmo esquema, né? 50% do PIB de aumento real do salário mínimo para valorizar os trabalhadores mais simples desse país. Esse é um tema super importante, né? Demais importante, porque se você... As pessoas falam assim, está liberando parcela do piso, Bolsa Família, Bolsa Escola. Gente, primeiro que são duas situações absolutamente importantes. O Brasil saiu da linha da fome, né? Agora, muito bem. Nós não podemos admitir um irmão brasileiro passando fome. Sim. Nós temos que buscar mecanismos no sentido de, nós precisamos dar um jeito de ele não passar fome. Sim. Ninguém está querendo dar camarão para o cara comer, não. Não, é o arroz, feijão, uma carne, uma proteína, enfim. Um ovo. Não podemos permitir, não podemos ficar confortável numa situação onde nós... A gente se sente mal, não é? Não é verdade? Santiago, Meu Deus do céu. Por mais que você seja rico, esteja longe desse processo, longe dessas pessoas, em algum momento você encontra, sendo rico, você encontra com certeza absoluta. Nós não podemos permitir isso. Então, saiu da linha da pobreza. Quando você injeta qualquer tipo de recurso na economia, o pobre não faz poupança, Fausto. O pobre, tudo aquilo que ele ganha, ou ele compra comida, ou ele compra roupa para os seus filhos, material, dá uma rebocada no banheiro, compra um azulejo para deixar mais bonitinho. As pessoas mais simples, elas pegam esse dinheiro e gastam esse dinheiro. Então, se você injetar... Faz a economia rodar, né? Exatamente. Ora... Você não tem a menor dúvida que qualquer dinheiro que você injete na economia para as pessoas mais simples, você está voltando com esse dinheiro. Você está ajudando as pessoas simples e está fazendo crescimento econômico, meu Deus do céu. É a roda girando. Então, valorizar salário mínimo significa colocar mais dinheiro para dentro da economia. Não é aquela pessoa que ganha 5, 6, 7, 8, que também raros conseguem fazer poupança, a não ser que seja solteiro e mora com o pai e com a mãe, mas uma pessoa que ganha 10, 12, que consegue fazer uma poupança, é completamente distinto daquilo que é a maioria da população, que é pobre, que é simples. O salário mínimo, pelo visto, não vai subir tanto o ano que vem também, né? Não, porque nós estamos numa inflação aí de 5%, né? Está meio que estabilizada, pode dar uma caída, né? Geralmente é janeiro de cada ano. Vamos chegar a uma inflação de 4%, né? 4,5%, então é 2%. 2% de R$ 1.600. Então, vai subir R$ 32. Não, já está no orçamento, inclusive, uma proposta de crescimento do salário. Mas é o que eu disse. É evidente que nós gostaríamos que fosse muito mais. Né? É evidente. Né? Mas criou-se a política. Espero que quem for para o próximo governo, quem ganhar o próximo governo federal, não mexa com isso, né? Tente buscar alternativas no sentido de como é que nós vamos buscar valorizar mesmo de verdade, não é? Em outros movimentos, né? 14º salário, redução de jornada, enfim. Tem uma série de situações que a gente pode estar trabalhando no sentido de valorizar esse trabalhador, né? E valorizar esse ganho. Você fez um bom trabalho também no Minha Casa Minha Vida, né? Estendeu para outros estados. Existia a primeira proposta do presidente Lula, na época, era o Minha Casa Minha Vida para cidades com mais de 200 mil habitantes. Né?
eu fui conversar com o presidente e falei, olha, eu vou apresentar uma emenda no projeto que é inadmissível, né? Você construir casa em cidades que só com mais de 200 mil habitantes. E o resto do país? E a grande maioria do país que tem menos de 200 mil habitantes. E as cidades pequenas, cidades de 50 mil habitantes, 60, 70, 100, 150, que tem uma importância, que tem dificuldade, que não tem casa, que tem favela, que tem periferia. Nós temos que pensar no país, né? E existia lá uma tese de que as empresas que poderiam estar ganhando essas concorrências, fazendo essas casas, não tinham interesse em fazer casas em cidades com menos de 200 mil habitantes. Mas peraí, isso não é problema meu, né? Então faz um pacote. Se você quer fazer na cidade de 1 milhão de habitantes, você vai ter que fazer na cidade de 5 mil habitantes, né? Que lógica tem isso, né? E apresentamos uma emenda e foi aprovada, que é Minha Casa Minha Vida para todos os municípios do Brasil. Não tem discriminação, né? Tem lá o terreno, tem lá a documentação, pode ser 50 casas, como 500 casas, como 5 mil casas. E essa foi uma proposta da nossa autoria que fez com que o Minha Casa Minha Vida seja instituído no país inteiro. Em 2011, você mexeu com o direito do consumidor. Eu fui presidente da comissão do direito do consumidor, exatamente. Uma coisa nova, né? Porque a gente estava no mundo trabalhista, no mundo sindical, e ali foi uma coisa nova, né? Mas aí volta a mesma tese, né? Está tudo interligado, né, Fausto? As pessoas mais simples que passam dificuldade com o direito do consumidor, até porque nem sabem, né, que tem determinados direitos. Hoje, né, com a internet, com as redes sociais, as pessoas têm mais acesso. São raras as pessoas que não têm acesso à rede social, né, que não têm um celular. Então tem mais informação. E quando você tem mais informação, você acaba percebendo que aquela situação que está acontecendo com você, você tem o direito de estar buscando aquilo, de estar cuidando daquilo. Pode reclamar. Pode reclamar. Então, o que nós fizemos naquela oportunidade, né? Primeiro, já colocamos a comissão à disposição das entidades sindicais para dizer, solta isso para a base e vê o que a gente pode estar fazendo aqui nessa comissão para estar ajudando, né, o trabalhador, ajudando a sociedade a buscar os seus direitos, né? Então, nós tivemos naquela oportunidade, vou te contar uma história. As companhias aéreas facilitaram a venda de passagens, né? Parcelaram, diminuíram o preço. Teve um boom aí. Teve. Que as pessoas mais simples puderam viajar. Pegaram o aviãozinho, ia lá para o norte, para o nordeste, para o sul, e 100% para o centro-oeste, iam visitar suas famílias. Nada mais justo. Né? Nada mais justo. Mas era uma situação dessas pessoas simples nos aeroportos completamente vexatória. Que a gente pegava avião toda segunda e voltava toda quinta-noite ou sexta de manhã. Então, eu frequentava os aeroportos e estava vendo o que estava acontecendo com essas pessoas. Muito bem, maltratadas. Parecia que aquele cidadão simples que está tendo a oportunidade da primeira vez na vida dele, está entrando num avião para voltar à sua terra, para visitar a sua família, as pessoas estavam tratando eles como se fossem o cara que viajava cotidianamente, que sabe todas as regras, sabe? Aí fiz uma audiência pública. Falei, quero todas as companhias aéreas aqui, porque isso aqui, vocês estão ferindo o direito do consumidor, de respeitá-lo, não é? De tratar com dignidade. Isso. O servidor, o funcionário do aeroporto, o funcionário da companhia aérea, porque o problema já começava no balcão, que aí é o funcionário ou é o representante da companhia aérea, passava aquela área de inspeção, que aquilo era uma tortura para essas pessoas, não é? E depois dentro da aeronave mesmo, porque os trabalhadores desse setor não estavam acostumados a tratar com gente simples e num grande volume, não é? Muito bem, as pessoas levavam o seu lanchinho para dentro do avião, né? Tem o costume de pegar um ônibus aqui e levar 3, 4 dias para chegar na terra natal dele lá. Ele já levava a comidinha dele e ele tinha o mesmo costume. Era de verdade, era emocionante de se ver, né? Porque as pessoas estão tendo oportunidade
Né? Isso é maravilhoso. Claro. Isso é maravilhoso. Claro. Né? Que se todos tivessem a mesma oportunidade, com certeza, não só o Brasil, mas o mundo seria diferente, né? Com outras compreensões. Muito bem. Aí fiz essa audiência pública, chamei todas as companhias aéreas e aí foi uma briga. Porque nós acabamos criando um sintoma dentro dessa audiência pública de responsabilização das companhias aéreas, que desde o balcão, é evidente que a Infraero também, depois eu tive uma conversa com a Infraero por conta da fiscalização, que aí já não são as companhias aéreas, mas balcão e aeronave, e depois mudou. Eu continuei viajando porque eu estava no mandato, e aí você percebe que mudou. Ou seja, nós fizemos um movimento para garantir o direito das pessoas de serem respeitadas. Simplesmente isso. Ser respeitada. Né? Você pegava um senhor, Infraero, vem cá, peraí. Você pega um senhor, você está lá com seus 70 anos de idade, você percebe que é uma pessoa simples. Você não quer tirar sapato, cinto. Ele não sabe como é isso. Ele nunca viajou de avião. Vai ter que fazer com muito respeito e muito carinho, porque vai formar a fila, não tenha dúvida. Ora, mesmo não vai empurrar. Nossa, eu vi cada situação embarcando que eu tinha que interceder naquele momento e acabar tendo que ser, de certa maneira, arrogante, né? Porque aí você se identifica e fala, peraí, pode parar com essa bagunça aqui. Ah, só porque é deputado? Não, não é só porque é deputado. É porque vocês estão maltratando essas pessoas aqui. Vocês têm que ter respeito por essas pessoas aqui. Isso mesmo. Né? Não, e aí o pessoal mais intelectualizado diz, porque é deputado, está fazendo isso para ter voto, sabe? Todo o movimento que você faz é para ter voto. Não é o movimento que você faz para trazer o respeito. Então, você que está vendo essa situação, você que não é deputado e não está atrás de voto, e eu não fazia isso por conta de voto, tome você a atitude de pedir o respeito a esse cidadão, que é igualzinho você. Que e não precisa ser deputado, qualquer pessoa pode tomar essa atitude. É o que eu estou dizendo. Não é? Qualquer pessoa. Em 2012, Santiago, você ajudou a articular a profissão de diarista. Foi, porque nós tínhamos um problema sério, né? Na verdade, isso ainda existe, né? Muito menor, porque tinha diarista que era diarista... todo dia. Diarista mesmo, né? Então você estava na casa da pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você era diarista. Aí você não é diarista, você é um trabalhador doméstico. São 2 dias por semana apenas. Hoje sim. Então, peraí, nós precisamos pôr ordem nesse negócio aqui. Primeiro que as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, que já tinham uma legislação que garantia o vínculo empregatício, uma grande porcentagem das pessoas no país não reconheciam isso, não registravam, não pagavam INSS, não pagavam fundo de garantia, porque diz que é uma relação muito pessoal, é uma relação quase familiar. Peraí, eu tenho relação pessoal e relação familiar, quase familiar, com uma pessoa dentro da empresa que eu trabalho, né? Lá no chão de fábrica. Isso não dá o direito de você querer justificar que esses trabalhadores não têm direito. Pera, a coisa não pode ser por aí. Então, aí, inclusive, ainda dentro da sua fala de ser quase familiar, de você adorar a pessoa, aí é que você tem que ter o respeito por essa pessoa e dizer assim, eu preciso cumprir com a sua... Se você gosta dela, eu tenho que dar todas as garantias a ela. Senão eu não gosto de nada, é tudo mentira, enfim. Bom, aí articulamos por conta dessa situação de que não era diarista nada, era diarista de todo dia, como você mesmo colocou. E aí, agora fomos à luta, legislação, aprovamos a legislação, diarista é 2 vezes por semana. No máximo 2 vezes por semana. Não é? Então, primeiro que aí você acabou com essa farsa, né? E obriga quem trabalha todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado. Isso é um trabalho pesado. As pessoas não imaginam. Quem está nos acompanhando aqui agora, a dona de casa ou a trabalhadora que tem lá uma auxiliar dentro da casa, sabe o tanto que isso é pesado, Fausto? Meu Deus do céu. Eu não sou... Tem homens aí que são mais dedicados a casa, né? Eu não sou essa pessoa que sou dedicado à casa. Mas isso é um trabalho pesado. Esse é um assunto que você conhece profundamente, né, Santiago? A gente sabe.
Que trabalho é feito para que esse pessoal da limpeza seja pelo menos notado? Olha, isso é um tema muito importante. Nós, na federação, começamos um trabalho há 2 anos atrás, uma campanha que chama-se Respeite Todo Mundo, né? Nosso site tem várias informações, femaco.com.br, tem várias informações sobre o respeito a todo mundo. O que é o respeito a todo mundo? A pessoa está trabalhando qualquer tipo de serviço de auxiliar de limpeza, está lá com o seu uniforme. Os outros trabalhadores, porque todos são trabalhadores, Sim. Nem percebem que ela existe. São invisíveis. E ainda tem uma situação que, por mais que eu possa ser radical naquilo que eu estou falando, mas quando você começa a chamar a trabalhadora que te serve o café, que vai buscar o seu lanche, de tiazinha. Pode ser um carinho, mas não é um carinho. Tiazinha, nesse sentido, não é sua tia. Tiazinha, nesse sentido, é pejorativo. Tiazinha, nesse sentido, é inferiorizar as pessoas, porque ela é invisível. Quando a tiazinha, entre aspas, sai do trabalho, tira o seu uniforme, coloca a sua roupa, coloca o seu perfume e toma o mesmo elevador que essa pessoa está tomando, ele não reconhece a tiazinha. Ele não sabe nem quem é, porque mal ele olha no rosto dessa pessoa. Mal ele troca uma palavra com essa pessoa. Isso mesmo. Essa sociedade precisa mudar. Essas pessoas precisam ser absolutamente respeitadas. O mesmo respeito que eu quero, o mesmo respeito que o médico, o engenheiro ou a turma do escritório quer, ou a enfermeira, essas pessoas têm que ter exatamente o mesmo respeito. Isso é uma questão de educação também, né? É uma questão de educação e é uma questão que a sociedade não é solidária. Por mais que a sociedade brasileira tente se dizer solidária, não é, porque a solidariedade não está só no sentido de você ver que deu a enchente e levar alimento, não é? E é positivo e tem que ser feito, tem que continuar sendo feito. A solidariedade tem vários sentidos. A solidariedade é o respeito, a solidariedade é o carinho, a solidariedade é dar importância a todas as pessoas. Quando você tem esse movimento de dar essa importância, você não pense que não. Você está ajudando as pessoas. Você está dizendo assim, está passando o recado para essas pessoas e ela vai pensar, olha, eu tenho importância. Eu faço parte desse conjunto, dessa sociedade. E tem mesmo. E tem absoluta importância. Eu costumo dizer o seguinte, os nossos trabalhadores da limpeza urbana, que correm aí 7, 8, 10, 12, 15, 20 quilômetros, depende do setor, por dia atrás do caminhão de lixo, né? Eu digo para eles em várias palestras que a gente faz, inclusive nessa do respeito de todo mundo, meus amigos e minhas amigas, na coleta a maioria que corre atrás do caminhão, motorista temos várias mulheres, mas na corrida atrás do caminhão, a grande maioria é homem, é masculino, né? Muito bem. Eu digo a eles, se vocês, a importância de vocês para a saúde pública de qualquer cidade deste país é impressionante. Vocês não têm noção disso. Para a saúde pública das pessoas. E vocês são tão importantes quanto um médico, um advogado, um engenheiro, porque se vocês não fizerem esse trabalho, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Deixa de fazer para sujeira acumular para ir ver como é que faz. Vira a importância pública, de quem limpa. Vira calamidade pública, não é? Esses dias teve um movimento paredista lá em Santos, na Baixada Santista. Questões salariais, tal. O lixo acumulado no meio das ruas foi impressionante em 2 dias. E a sociedade fica... A sociedade também tem responsabilidade nisso, Fausto. Deixa eu dizer outra coisa para você. E para todos os nossos telespectadores aqui. Olha, você que está me vendo aí, você não tem noção para onde é que vai o lixo, tem? O que você faz dentro da sua casa, você ou a sua auxiliar? Põe lá no saquinho, põe lá na porta da casa e começa a torcer para o cara vir recolher o mais rápido possível. Você não tem noção. Vocês, a turma fala assim, o lixeiro vai passar hoje? Primeiro começa o desrespeito, começa aí.
porque não existe lixeiro. Lixeiro somos nós que produzimos o lixo e colocamos na porta da casa. Quem passa para lá para pegar o seu lixo é o coletor de lixo. Ele não é o lixeiro. Olha outro respeito que tem que se tratar. Não é? A tiazinha, ó, já falei dois aqui. O lixeiro, não. É o coletor de lixo. Isso merece uma campanha mesmo, viu? Eu faço, a nossa campanha é permanente. O respeito de todo mundo. Palestras, camisetas, fazemos para a sociedade, fazemos nos locais de trabalho, tanto para os nossos trabalhadores, para dizer assim, ó, peraí, meu companheiro e minha companheira, acorda aí, porque vocês também não podem se permitir esse tipo de coisa, né? Se você se permite, se você escuta e fica de cabeça baixa, até se abala com esse tipo de situação, você também está colaborando para que eles continuem fazendo esse tipo de movimento, né? Então a gente faz a campanha, respeito todo mundo, permanente, temos camiseta, temos várias coisas, e 2, 3 palestras por semana, né? Fazendo dentro de empresas. Seu Thiago, a gente tá aparecendo aqui o nosso portal. É um portal só de artigos. E eu convido você para para escrever sobre esse assunto que nós estamos conversando, porque é super importante. Perfeito. Nós estamos com mais de 100 mil visualizações. E só de artigos, não tem notícia. Certo. Então, e são personalidades que escrevem. Notáveis, pessoas com conteúdo, né? Perfeito. Então eu convido você a escrever a hora que você quiser. Está inteiramente à disposição sua. A jornada de trabalho de garis e coletores. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, tenho inclusive uma proposta de reconhecimento da categoria, um projeto de lei que está lá na Comissão do Trabalho em Brasília, que é o reconhecimento da categoria e o piso salarial nacional, né? E, deixa eu fazer um parênteses, está aparecendo aqui o sujeito que matou o gari. É esse sujeito. Olha ele ali, ó. Lá em Minas Gerais. Nós tivemos um evento junto com o Ministério Público do Trabalho a semana passada lá em Minas Gerais, que é da nossa Federação de Minas, não é? E a esposa dele estava presente no evento, porque o sindicato e a federação lá em Minas Gerais foram atrás, estão dando sustentação, porque matou e agora? Como é que põe comida dentro da casa? Horroroso. Isso não devia fazer parte da sociedade. Não devia fazer parte da sociedade. O caminhão estava demorando muito na frente dele, né? Então ele ficou nervosinho. Isso. Quer dizer, o outro está lá trabalhando. Cuidando dele, cuidando da família dele. Mas vamos voltar à jornada de garis. Toda a nossa jornada dos trabalhadores do gari e do asseio e conservação é as 44 horas semanais. Não é? Não tem redução de jornada. Nós estamos trabalhando no sentido de, nessa legislação, de reduzir jornada e tratar do piso nacional para os trabalhadores da limpeza urbana. Muito bem. Qual é a dificuldade, Fausto? Antigamente nós tínhamos, por exemplo, aqui em São Paulo, era a prefeitura que fazia a coleta de lixo, né? Eram caminhões da prefeitura, trabalhadores da prefeitura. Depois da prefeitura, determinado momento, há muitos anos atrás, resolveu terceirizar um pedaço desse serviço. Foi o que deu um estalo nas prefeituras do país inteiro. Quando São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, fazem um movimento nesse sentido, as outras cidades começam a observar para ver se aquilo dá resultado. Então, terceirizou um pedaço da coleta, 70% da coleta de lixo de São Paulo, depois passou para 80%, depois, hoje é 100% terceirizado. Na verdade, em São Paulo, ele é concessão. É um serviço concessionado, renovou agora por mais 20 anos. Muito bem. É a prefeitura, mas o contrato quem paga é a prefeitura. O munícipe em várias cidades paga, porque tem uma legislação federal que determina que as prefeituras, isso é uma confusão no Brasil, tem uma legislação federal que determina que as prefeituras cobrem a taxa do lixo, né? Se é R$5, se é R$20, se é R$10, não importa, né? Depende de cada prefeitura. E isso dá uma polêmica na sociedade, dá uma discussão, porque a sociedade não quer saber. Ela quer pôr o lixo na porta e não quer saber quanto custa. Isso é muito caro. No Brasil ainda existem muitos lixões, apesar de estarem proibidos. Houve uma prorrogação, inclusive, da lei de resíduos sólidos para que os lixões terminassem. O ano passado foi o limite para acabar com os lixões no Brasil. Isso não acabou, porque isso tem custo, gente. A água tem custo, a energia elétrica tem custo,
Isso é um serviço essencial para a sociedade. O lixo tem custo, meu Deus do céu. Você tem o trabalhador, você tem o caminhão, você tem o aterro sanitário. Antigamente jogava em qualquer lugar, aquele lixão lá de Interlagos, lembra, Fausto? Lembro, do lado do autódromo. Lembro. Era um prédio de 7, 8 andares que era o lixão que ia se acumulando ali. Era lixão. Chamavam de aterro, mas não tinha tratamento nenhum. Hoje você tem que construir, nós temos um aterro aqui na Bandeirantes, que é fantástico, produz biogás. Não é? Isso tem custo, sociedade. Coleta de lixo em qualquer cidade tem custo, não tem jeito. É o mesmo custo da água, da energia elétrica, do esgoto para chegar na sua casa. É como se fosse a energia chegando na sua casa. Ele está passando ali, pegando esse lixo e levando para algum lugar. E tem que levar para algum lugar. Em São Paulo, graças a Deus, na cidade de São Paulo, isso está bem cuidado, né? Mas ainda tem um problema em várias cidades do interior. E no resto do país são problemaços. Porque lixo é saúde pública. O lixão lá do Rio de Janeiro, cansamos de ver no Jornal Nacional, criança e gente simples fuçando no meio do lixo para buscar comida, para buscar coisas para poder vender. Então, lixo custa. Lixo é essencial para todos nós, essa coleta. E tem que ter custo, não adianta dizer que não. Muito bem. Esse projeto, voltando ao tema, eu sou apaixonado pelo tema, por isso que eu fico com mais veemência quando se fala desse setor, porque as pessoas não entendem e tem que entender. Mas eu também gosto de falar sobre isso. Você tem quem está nos assistindo aqui tem obrigação de entender. Lixo, vou repetir, é essencial essa coleta de lixo para a sociedade. Senão você vai fazer o que com ele? Você vai armazenar na sua casa? Tem que levar, alguém tem que passar para pegar, tem que levar para algum lugar, tem que tratar esse lixo, que para daqui a algum tempo ele vire gás, para que esse gás possa ser vendido, como acontece aqui no aterro da Bandeirantes, repito, quem tiver a oportunidade de conhecer, vá lá conhecer, que é fantástico, não é? Então, nós temos que cuidar disso. Água... E respeitar quem trabalha com isso. Com certeza absoluta. Você chama o meio... Hoje tem muito poucos, né? Mas no resto do estado tem... O trabalhador que vai lá medir a sua luz, vai lá medir a sua água, você não trata ele com respeito? Né? O coletor é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso é um trabalho essencial e é uma necessidade para a sociedade, com certeza absoluta. Em 2026, é um ano de eleição. Você pretende voltar à vida política, não? Não. A minha contribuição direta, Fausto, eu acho que eu já dei. Né? Foram 2 mandatos e você pode levantar a minha biografia lá na Câmara dos Deputados. Né? Em 8 anos de mandato, eu fui premiado durante 7, né? Entre os 100 parlamentares mais influentes do país. Eu fui lá para trabalhar. Você é uma pessoa muito benquista. Muito obrigado. Eu fui lá para trabalhar. Eu chegava na casa às 8 e saía quando terminava a sessão. Não teve uma falta em 8 anos, uma falta, certo? Apesar de ser presidente de comissão, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e fui presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que é uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, que todos os projetos do governo, né, vão para a Comissão de Trabalho, porque as pessoas falam assim, Comissão de Trabalho, não, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, tudo passa ali. Eu me dediquei, de verdade me dediquei. Como quando eu cheguei, fiz um comentário com você, não sou candidato, né, não tenho a pretensão, continuo na vida política, fazendo propostas, né, ajudando pessoas, ajudando o que eu puder contribuir, continuar contribuindo para o meu país. Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado. Minha família veio da Espanha, meu pai é espanhol, esse país abraçou a minha família, abraçou espanhol de La Coruña. Por isso que é Málaga. Por isso que é Roberto Santiago. Né? Santiago. De La Coruña. O país abraçou a minha família, né? Tiveram as oportunidades todas aqui. Eu amo o Brasil, sou brasileiro, não tenho dupla nacionalidade, não tirei o passaporte espanhol, poderia tê-lo feito, né? Porque eu amo esse país. Me arrepia porque eu amo de verdade. Não é? Eu vou continuar contribuindo. Da maneira como eu puder, eu vou continuar
contribuir. Necessariamente você não precisa de mandato para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar o seu país. Tem várias formas de ajudar. E você tem que participar, você não pode se omitir das coisas. Nós estamos falando a respeito de quantas pessoas na área de limpeza, envolvendo todos os sindicatos e... No estado, no Brasil? No Brasil, no Brasil. No Brasil, Fausto, por volta de 4 milhões. 4 milhões. Aqui em São Paulo? Aqui no estado de São Paulo, 700 mil. É muita gente, né? É gigante. É muita gente. É gigante. É no país inteiro. Você pega o menor município, tem lá o trabalho, tem lá a coleta. Algumas poucas cidades no Brasil, pouquíssimas, ainda tem a coleta da prefeitura, não é? Mas a grande maioria é serviço terceirizado. Você mora em Atibaia, né? Moro em Atibaia. Lá a coleta está sendo perfeita? Muito boa. Muito boa. Sempre foi. Até porque era minha esposa que... A terceirização é subordinada ao SAAI, era a Fabiane que tocava isso. Então toca com conhecimento. Porque minha esposa... Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Veio do Diese, não é? Fabiane veio do Diese para o movimento sindical, não é? E era técnica do Diese. E aí tem conhecimento do setor, tem conhecimento do que acontece na área de limpeza urbana desse país. Você é idealizador do maior evento em defesa da causa animal do país, o Acampamento Nacional em Defesa dos Animais. Foi. Eu tinha uma assessora que era, hoje inclusive ela é presidente da Confederação Nacional, né, da causa. E precisava fazer um movimento, tem um projeto em Brasília para ser aprovado e precisava fazer um grande movimento em Brasília, né? Eu falei, olha, um grande movimento aqui é montar um circo aqui, uma lona, né? Não um circo, levar um circo, uma lona em frente ao Congresso Nacional para chamar a atenção. A gente não chamar a atenção, não adianta vir meia dúzia de pessoas que cuidam da causa, existem vários espetaculares, né? Hoje é difícil uma pessoa que não tem um cachorrinho, um gatinho, um animal de estimação, né? É impressionante isso. Impressionante. Que bom que está assim, né? Porque você vê cada absurdo ainda. Então nós organizamos, ia votar um projeto de lei sobre a causa animal, nós organizamos um grande movimento de uma semana em frente ao Congresso Nacional, levamos gente do Brasil inteiro, né? Eu, o deputado Ricardo Izar, à época, né? O Ricardo Izar Filho. O filho. Ricardinho hoje não saiu mais candidato, né? Meu amigo, um grande abraço se estiver nos assistindo. E aí, organizamos esse evento e foi um sucesso e a legislação passou. Então, assim, quando você tem... Você pode não ser... Eu não sou integrante, eu não sou um militante da causa animal. Sim. Né? Mas eu fui procurado para agir nesse sentido. E procurado para agir nesse sentido, nós temos obrigação de fazê-lo. Peraí, isso tem importância? Lógico que tem importância. Vamos ajudar nesse sentido, porque alguém precisa falar. E depois disso já apareceram vários deputados da causa, federais, estaduais, vereadores da causa. Ligados aos animais. Tem o deputado Bruno, o delegado Bruno, né? É um dos deputados federais que lutam efetivamente, cotidianamente, pela causa animal. Então, isso foi um certo start, né? Foi... E começamos a fazer o... Roberto Santiago, quem é o seu ídolo na política? Meu ídolo na política é o Luiz Inácio Lula da Silva. É mesmo? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, como eu falei, eu sou do PSB. Sim. Eu não sou do PT. Nunca fui do PT. A nossa central sindical é a UGT, que é oriunda da Ricardo Patá, que é oriunda da CGT e SDS. Eu nunca fui da CUT. Né? Que não é uma crítica a nada e a ninguém, é só uma constatação, correto? Muito bem. Agora, quem cuida de causas sociais, que é o nosso caso, que é o movimento sindical, né, tem o dever de observar quem é que pode, todos devem, mas quem é que pode e faz mais pelas pessoas mais simples. Né? Então, eu não tenho dúvidas, contra fatos não há argumentos. É ver todos os processos que foram construídos pelo presidente Lula ao longo dos seus quase 3 mandatos agora, né? Para os trabalhadores, para as pessoas mais simples. Não dá para negar.
Não dá para negar. E, na verdade, não foi só por conta dele ter feito, por conta dele ter startado, por conta dele ter colocado o tema na pauta. Fausto, seu pai veio de Málaga, o meu de La Corunha. Não tinha casa para morar quando chegou no Brasil. Muitos brasileiros não têm casa para morar. Natos, trabalhadores aqui, né? E o que é a coisa mais importante que nós sempre buscamos na vida desde quando começamos a trabalhar com 13, 14 anos de idade? Era um teto. Até a casar, puxa, se eu tivesse um teto, né? Viver de aluguel, ou viver lá na periferia, porque você não ganhava salário suficiente para pagar uma casa, um apartamento mais próximo do seu trabalho. Quer dizer, é um sofrimento permanente. Quando você cria uma coisa chamada Minha Casa Minha Vida, Fausto, eu tive a oportunidade de entregar, porque eu levei levei o projeto para a região Bragantina, tive a oportunidade de entregar várias casas e apartamentos. É de chorar, Fausto, de alegria, de emoção de ver as pessoas, aquela família, marido e mulher, 3, 4 filhos, 2 filhos, enfim, pegando a chave da sua casa. As pessoas ajoelhavam quando entravam dentro da casa. Todos nós que estamos aqui, né, que tivemos que lutar para ter o nosso teto, sabe o que isso significa. E os mais simples. Então isso é fantástico. É verdade. Como é que foi a sua entrada no sindicalismo? Como eu te disse, o meu avô era motorista de táxi. E meu avô foi presidente do PCB municipal, Partido Comunista Brasileiro Municipal. Meu avô era agitadíssimo, filho de espanhóis. O meu avô nasceu aqui. Se é governo, eu sou contra. E o meu avô participou de movimentos políticos. Meu avô contra Getúlio, depois de Getúlio. Meu avô ajudou a estruturar o movimento sindical, né? Era luta cotidiana, né, do meu avô. E eu vivi com ele, né? Tinha uma relação com meu avô permanente e muito profunda. Meu avô um espanholão, grandão. Fica quieto aí, moleque. Não estou dizendo que é para fazer isso não, hein? Bom, e eu fui aprendendo, fui acompanhando o meu avô nesse movimento. Aí meu avô, a Federação dos Rodoviários do Estado de São Paulo, né, que é dos motoristas, né, que agrega todos os sindicatos de motoristas do Estado de São Paulo, foi meu avô que fundou, né? Tem até um quadro, uma homenagem para ele lá no auditório. E eu fui acompanhando, aí comecei a trabalhar numa empresa de prestação de serviços, aí tem outras pessoas que estavam dentro do movimento sindical, fui indo, com 22 anos eu era presidente do Sindicato de São Paulo, da Açaí e Conservação. Olha só, crescimento vertiginoso. Porque, direta já, né, os sindicatos não participavam disso. Os sindicatos foram criados e instruídos por conta que o Getúlio deu lá contribuição sindical, deu lá juiz classista, deu lá um monte de situações para dizer, fica quietinho aí, deixa a política comigo, tá bom? Isso é um grande equívoco, né? E pela convivência com o meu velho avô espanhol, não, isso aqui tem que ser uma ferramenta para alavancar a sociedade politicamente. Ele devia ter ódio pelo Franco, né? Imagina, mortal. Mortal. Opa. E pelos outros ditadores que passaram pelo Brasil também. Foi a luta, imagina, foi a luta. O presidente do Partido Comunista Brasileiro. Foi a luta. Correu, teve que se esconder. Não tenha dúvida. Aí é uma longa história, né? Minha mãe foi presidente da Juventude Socialista, do PCB. A sua mãe? Já faleceu o ano passado, né? Com 93 anos. A turma toda da política, a turma toda da muvuca, né? Sim, de querer. sim. E foi nisso que eu comecei a fazer, a participar, a criar interesse, e trazer o movimento sindical para dentro da luta política, para dentro do movimento político. E no nosso setor e em alguns outros setores conseguimos fazer, né? E dizer, vamos pegar essa estrutura. Eu criei uma coisa chamada assim, Sindicato Cidadão. Lá atrás. Eu era presidente do Sindicato de São Paulo. O que é isso? Bom, é o seguinte, o sindicato ele tem que ir lá no local de trabalho, tem que fiscalizar, tem que visitar, tem que sindicalizar, tem que ver se estão cumprindo a convenção coletiva de trabalho, mas o sindicato também tem que participar da vida do trabalhador. O que é participar da vida do trabalhador? É lá onde ele mora, né? Hoje menos, mas na minha época que eu fui presidente muito mais, moradores da grande periferia de São Paulo. E da grande periferia, em vários lugares, favela. Hoje chamada de comunidades, né?
que é para ficar mais bonitinho, É. que é para dizer isso. Não, mas é favela, muito bem. Então nós temos que ir lá, pegar a nossa estrutura sindical, ir lá com caminhão de som, organizar aquelas pessoas que moram, aí independe de qual categoria trabalhe, para ver a questão do esgoto, vai ver a questão da escola, vai ver a questão da creche, do posto de saúde no local onde os nossos trabalhadores moram. Nós estamos lutando para que onde ele trabalha ele tenha dignidade, tenha o melhor salário. E onde ele mora? Ele pode ter uma melhor situação aqui, mas quando ele chega lá onde ele mora, cai tudo por terra. O filho dele está lá no meio do esgoto, pô. O filho dele não tem escola, não tem creche. Então nós temos que lutar por isso também. Que é trazer o movimento sindical, repito, com estrutura, para os interesses dos trabalhadores que você representa, e de todos os trabalhadores, e de toda a sociedade. Não é? E aí comecei esse movimento Sindicato Cidadão, e deu resultado de conseguir creche, de conseguir escola, de conseguir pôr de saúde nas comunidades. Foi interessantíssimo isso, foi muito bom. Como é que você descreveria o Ricardo Patá? Ricardo Patá é um conciliador, meu amigo, não é? O Ricardo, olha ele aqui comigo aqui. Ele já esteve aqui também comigo. O Ricardo Patá, quando nós começamos a articular a criação da UGT, nós tínhamos lá a CGT, que era o Salinho, o presidente, a SDS, a qual eu pertencia, que era o Alemão, o presidente, e tínhamos alguns independentes que não estavam em central nenhuma, já estavam desgostosos, saíram, enfim. Que é o Patá, o Chiquinho, vários outros companheiros, que outrora foram da força sindical, mas saíram da força sindical por conta de não concordar lá, e aí já é outro tema. Bom, várias reuniões para a gente criar a UGT, né, porque nós precisaríamos juntar gente, e eu estou com a proposta, inclusive, de fazer um ajuntamento maior agora, não é? E fomos buscar uma pessoa que fosse o conciliador, né? Nem para lá, nem para cá, nem tanto briga, nem tanta greve, mas nem sem greve, mas enfim, que entendesse um pouco da política ou da política e que fosse um grande conciliador, né? Porque quando você junta duas centrais sindicais, a STS tinha uma característica de centro-esquerda, a UGT, a CGT tinha uma característica de centro-direita. Eu fui da CGT também lá atrás, não é? É por isso que saímos. E aí a figura que se encaixou dentro daquilo que o movimento precisava era o Ricardo Patá, não é? Que é um conciliador inteligentíssimo, trabalhador, né? Tem proposta para o país. E aí o Patá, presidente até hoje, que bom, né? Porque se fosse outro presidente a central já tinha rachado. Porque você conhece sindicalista, né? Tem muito mais veemência do que o parlamentar, que tem que ter a responsabilidade de não ser caçado por conta de extravasar, não é? Mesmo com direito a falar o que pensa. E o Patá, nessa conciliação, consegue manter a central em pé até hoje. Eu fiz a área de comunicação para o SEAC durante 15 anos. Eu comecei na época do nosso amigo Aldo Dávila. E eu notei que sempre o diálogo entre vocês foi muito bom. E tudo se resolve com diálogo mesmo. Sem né? dúvida. Todos nós temos os nossos interesses. Sim. Eu sou presidente de uma organização social. O Rui hoje, ou Aldo à época, é presidente. O atual de presidente. Outra, é o Rui, Monteiro. Já esteve aqui também. Nós temos interesses diferentes no dia a dia. O que é um interesse diferente? Eu preciso conquistar, lutar para melhorar as condições dos trabalhadores. O SEAC precisa lutar, ajudar para construir melhores condições de licitação, né, para que acabe com a picaretagem no setor. Então ele tem uma missão. Nós dois temos uma missão em comum, os dois grupos econômicos, né, trabalhador e empresário. É a atividade. Porque se a atividade não existir, se a atividade não tiver uma posição de defesa do trabalhador e uma posição de defesa das empresas, vira picaretagem e explode. Ninguém ganha, todo mundo perde. Né? Aí, o que eu sempre trabalhei, Fausto? Nós temos que trabalhar no sentido de organizar a atividade econômica. E dentro da atividade econômica tem trabalhador e empresário. Então existem interesses comuns
vários interesses comuns. Claro. Que nós temos, peraí, tem uma licitação, o problema do Brasil hoje, né? Melhorou, mas ainda temos. Licitação. Eu canso de dizer, olha aqui, e quando deputado tentei mexer nisso, mas aí a mídia não tem compreensão e fica falando bobagem, né? Licitação, concorrência pública, não pode ser um menor preço. Tem que ser o melhor preço. Sempre, isso mesmo. O que é o melhor preço? O melhor preço é esse cara que está concorrendo ter os equipamentos necessários de verdade naquelas condições que foram colocadas. Respeitar salário, encargos sociais, férias, 13º, cesta básica dos trabalhadores, recolher os seus impostos. Se você pega a legislação hoje, é o menor preço. No nosso setor de serviço, eles mergulham. O que é mergulhar? É passar do limite do sustentável dentro de um contrato. Porque depois de 6 meses ele começa a pedir reajuste de equilíbrio de preço. Sim. E aí o setor público topa uma malandragem. Baixa um pouquinho para entrar, em seguida já pede. Não, e tem muitos que abaixam bastante para entrar. Né? Isso aí não recolhe, não paga trabalhador, põe menos trabalhador. Tem uma série de situações. Então, nós temos que lutar. Esse é o nosso interesse comum, por exemplo. Tem vários, mas esse é um deles. Quer dizer, nós tratamos de criar o Carditec. Hoje existe no estado de São Paulo, na Secretaria Estadual de Fazenda, na Secretaria Estadual, um caderno chamado-se Carditec, Caderno Técnico. Nós construímos, junto com o Sindicato Patronal, esse caderno técnico. O que é o caderno técnico? Existem lá tudo aquilo que o trabalhador tem direito, tudo aquilo que as empresas têm que fazer, tudo aquilo que as empresas têm que recolher. E aí o gestor, ele pega aquele caderno e diz assim, quem não cumprir isso que está no caderno, aqui é o melhor preço. E mesmo assim ainda tem a turma que afunda. Tem a turma que, não, eu consigo pagar, eu vou tirar do meu lucro. Vai tirar do lucro, não vai tirar nada. Então, a gente consegue caminhar em várias situações pelo interesse do setor. Quem discute setor pensa grande. Quem discute, eu só vou fazer isso aqui, eu só vou lutar pelo trabalhador, eu só vou lutar pelas empresas, isso é um equívoco. Nós temos que lutar pelo bem comum, que é o setor de atividade, que pode ser a ACEI Conservação, pode ser o motorista de ônibus, pode ser, enfim, todos os setores da economia. Santiago, uma última pergunta para você. Já? Como é que... passou rápido. Assim é que é bom. Como que você enxerga a terceirização no nosso país, no Brasil? Tem uma coisa importante que você não me perguntou. Eu fui o relator da terceirização no Brasil, né? Quando era presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Eu acho que a terceirização, ela é uma via sem volta. Sim. Não vá pensando que as pessoas brigam, porque o movimento sindical acaba brigando porque eu vou perder trabalhador se terceirizar ali. A discussão não pode ser essa. A discussão aquilo é positivo ou aquilo é negativo, né? A empresa tem que cuidar da atividade fim dela ou a empresa tem que cuidar de tudo, né? Enfim. Bom, eu acho que a empresa tem que cuidar da atividade dela e tudo que for possível você terceirizar para facilitar, você deve terceirizar, né? Eu acho que é só crescer, Fausto. Eu acho que só cresce, só vai crescer a terceirização no Brasil. Não tem como. É o mais novo, porque quando você pega, por exemplo, o nosso setor, que é antiguíssimo, né? A Volkswagen lá atrás, há décadas, tinha lá 10 mil trabalhadores em São Bernardo do Campo para construir automóvel. Você acha que ela tem que cuidar da limpeza também? Você acha que ela tem que se dedicar, ao invés dela se dedicar à construção e à qualidade daquele produto que ela está produzindo, ela tem que ir lá cuidar da limpeza? É lógico que não. É lógico que não. Você contrata uma empresa especializada que vai cuidar disso. Um hospital. Hoje nós temos empresas especializadíssimas na área hospitalar. É a mesma coisa. O hospital vai contratar o auxiliar? Não. É terceirizar com qualidade, com competência e com dignidade. Meus amigos, aí está o nosso ex-deputado Roberto Santiago. Uma pena que não queira mais se candidatar a cargo eletivo, porque ele faz muita falta na Câmara Federal. Eu tenho certeza absoluta disso. Você, por favor, eu quero que você se despeça dos nossos amigos espectadores. Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, Fausto, né?
estar podendo trazer a nossa mensagem aqui. E destacar a importância desse tipo de debate, a importância dos debates que você proporciona nesta mesa, não é? Com tranquilidade, relaxado, nada combinado, né? Faz a pergunta, fala o que pensa, esclarece. Quem está do lado de lá pode gostar ou pode não gostar, mas fala o que pensa, porque a sociedade tem que caminhar nesse sentido, né? Nós temos o direito de ter as nossas opiniões e respeitar a opinião alheia, porque senão nós não viveremos uma democracia. Ficou muita coisa aqui para perguntar, mas a gente pergunta numa próxima oportunidade, que você com certeza virá, tá bom? Obrigado, Fausto. Obrigado. Ao espectador, o nosso muito obrigado e até a próxima edição do nosso podcast Gente que Fala. Até já.